Para você que está ouvindo a Rádio Universitária, programa Bandejão na 104.7, ou para você que acessa a universitaria.fm.ufes.br, está começando o Rodízio 50, um quadro especial em celebração aos 50 anos de jornalismo da UFES, com o objetivo de coletar histórias e opiniões. Eu me chamo Jamile e junto ao Simon vou entrevistar a Nelsa Amaral, que é uma das alunas das primeiras turmas do curso de jornalismo aqui na UFES e é uma jornalista com grande papel na mídia capixaba. Bom dia, Nelsa. Bom dia, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Oi, Nelsa, bom dia. Bom dia. Sabemos que você se formou no ano de 1980. Como era o curso de comunicação na época em que a senhora estudou e o que te fez escolher jornalismo mais precisamente? Olha, na verdade, eu não escolhi o jornalismo praticamente me escolheu, porque eu perdi inscrição para o vestibular de agronomia, eu ia fazer agronomia, não sei porquê, mas e perdi a inscrição, aí como só tinha, aí eu tinha que fazer aqui na UFES o vestibular, para não perder um ano. Eu pensei, vou fazer, fui olhar a relação, vi comunicação, falei, é esse. Eu vou tentar Vou fazer esse. Hoje eu não consigo me ver em outra profissão. Então eu acho que o jornalismo que me escolheu, me puxou, entendeu? E era um curso muito precário na época, muito. Estava ainda começando, né, todo mundo brigando para melhorar, mas tinha muita precariedade. A gente não tinha laboratório, algumas matérias a gente tinha que ir na Rádio Espírito Santo para poder estudar rádio. Então, assim, era muito difícil, mas era prazeroso, porque a gente tinha que dar o sangue também, né? Entendi. E como que era a discussão de temas políticos dentro da universidade? Você acha que havia essa questão de opressão, mesmo que velada? Eu peguei uma época que tinha ainda, eu peguei os resquícios da ditadura, e foi um momento muito bom da UFES, porque houve muita mobilização. Estava fervendo o movimento estudantil. Os CAs, os DAs, se eu não me engano, não tinha DA, só o CA. Tivemos que brigar para ter também um diretório central, né? Então foi um momento muito bom, muito efervescente. Parávamos tudo para fazer assembleia, grandes assembleias em frente ao RU. Entendi. Então foi um momento muito efervescente, muito rico politicamente. E nesse momento você sentia que era uma formação, no seu período de formação, era uma formação mais técnica ou mais reflexiva? Mais reflexiva, bem mais. E eu agradeço também por isso, sabe? Era muito mais teórico, mas a gente estudava muito antropologia, muito sociologia, coisas que me fizeram muito bem quando eu fui para o mercado de trabalho. Entender a dinâmica das prefeituras, a dinâmica do mercado, né, econômico, tudo, porque eu tive uma base boa, teórica aqui. Estudei muito direito, estudei muito economia, antropologia, sociologia, filosofia. Então, eu tive um currículo muito rico. Entendi. Agora, a precariedade técnica era imensa. Enquanto você era favorecido pelas reflexões teóricas, né, falhava um pouco nos laboratórios. E tinha um corpo docente muito bom na época também. Veio um pessoal da Unicamp, também pessoas novas, mas com muita vontade de ensinar, né? Então, realmente, eu acho que, apesar dos problemas técnicos, né, a gente tinha uma base boa. A senhora falou sobre as questões, né, de movimentação estudantil e tudo mais. Você acha que existe um perfil de alunos de jornalismo? Ou hoje, quando você tem contato com a universidade e até nos conhece, você acha que mudou bastante dos alunos que eram do curso de comunicação naquela época e são hoje? Não, diferente até porque o contexto era outro. A época era outra. A gente precisava agir politicamente. Hoje, eu acho que precisa também, mas não tanto quanto antes, que nós estávamos brigando com a ditadura. A gente queria liberdade. Entendeu? Então, Vocês precisavam, né? A gente precisava. Era uma questão até de sobrevivência nossa, profissional. Como é que eu vou exercer um jornalismo numa censura, no quadro de opressão? Então, era diferente, sim. Eu vejo muita diferença de hoje. Mas falta, acho que um pouco dos alunos se envolverem mais na política nacional. Comparado ao meu período, a gente se envolvia mais.
E em relação, você comentou sobre a formação técnica, que era um pouco precária, quais foram as dificuldades que você enfrentou quando você começou a atuar nessa área? Total, muita dificuldade. Como eu te falei, a gente não tinha laboratórios de vídeo, de nada. Não tinha, era basicamente um curso teórico. Precisava se fazer convênios com outros órgãos para a gente ter acesso a um equipamento, a uma câmera, a um microfone, entendeu? Aqui não tinha nada. E você acha que essa precariedade nos laboratórios, na sua época de formação, atrapalhou o seu processo profissional? Atrapalhou, não porque as empresas eram obrigadas a nos ensinar. Entendi. Mas aí é um déficit que atrapalha, no fundo atrapalha, né? Mas assim, não nos deixou sem aquela informação, porque as empresas também precisavam de profissionais que soubessem, né, manipular os equipamentos. Então a gente aprendeu muito já no mercado de trabalho. E houve algum episódio marcante que mudou sua visão sobre a prática jornalística nesse período? Olha, não teve nada tão marcante, a não ser o seguinte, a gente começou a fazer também um jornalismo interno. Aí foi legal, até porque havia essa efervescência política. Foi na época que Paulo Artung mobilizou isso aqui. Então, a gente tinha necessidade de também praticar o jornalismo interno. Então, é uma coisa que eu acho que foi marcante também. Sabe, ter os jornaizinhos, os diretórios. Isso aqui dentro da universidade? Dentro da universidade. As correntes políticas tinham que fazer, né, seu material de divulgação. Então... A gente sabe que você atuou na Gazeta e também na Tribuna. Sim. Como foi? Outros, né? Vários outros também, mas especificamente nesses, como foi a sua atuação enquanto mulher e muito bem posicionada politicamente? Olha, na Tribuna, eu saí da universidade e fui direto para a Tribuna. Lá eu tive uma atuação política com a empresa. Mas foi uma grande escola de jornalismo para mim, a Tribuna. Foi uma época também muito boa do jornal, porque era um jornal impresso, grande, standard. E tinha muita gente, gente também engajada politicamente lá dentro. Então, tudo era discutido, tudo. Porque era assim, vocês não sabem, mas a rotina de um repórter era muito assim, estranha. Todos os repórteres botavam a gente numa Kombi, e ia distribuindo a gente, dependendo do... Vou fazer a matéria aqui na UV, aí a Kombi vinha e me largava aqui. É como se fosse Kombi escolar, ia deixando... Exatamente, ia soltando os repórteres. Assim, então, tudo era nesse nível, assim, entendeu? Mas foi uma grande escola. A Tribuna foi uma grande escola para mim, foi onde eu recebi o meu primeiro prêmio, foi lá. E lá eu passei pela área de cultura, pela área de geral e pela área de política. Então, em cada lugar, tinha vamos supor, era como se fosse uma pós-graduação para mim. Você ia se especializando. Então, você também atuou tanto na TV quanto na rádio. Qual foi as diferenças que você encontrou nesse Não atuei. meio? Não atuou? Na TV, foi bem mais tarde, já tinha saído da Gazeta, porque só na Gazeta eu fiquei quase 20 anos. Eu ficava por trás, eu era editora-chefe, vamos dizer, da TV Assembleia. Então, eu não tinha um papel assim de TV, não tive a experiência de repórter de TV. Desculpa. Porque a minha grande paixão é a reportagem. Me botava como chefe, mas eu sou repórter por essência, entendeu? Eu gosto de me informar, eu gosto de perguntar, de informar as pessoas, de fazer essa ponte entre fato e leitor, ou telespectador, enfim. Então, eu tive pouca experiência na TV. A não ser fazendo produção, mandando repórter aqui e ali, cobrando repórter, tudo. Mas eu não posso dizer que eu tive uma grande experiência em TV. Ainda que na produção, você auxiliou na produção de jornais para televisão. Sim, mas a minha grande, assim, a maior parte da minha trajetória como jornalista foi no jornalismo impresso. Jornalismo impresso.
E você sentia muita diferença entre o jornalismo impresso e das rádios? Total. E qual que, se é que tem, qual que te aquece mais o coração? Você sente mais falta? Eu adoro o veículo rádio. Eu acho um dos melhores veículos, se não o melhor veículo. Mas eu não trabalhei em rádio diretamente. Reportagem da rádio e da TV e do jornal são diferentes por causa da característica do próprio veículo. Então, a linguagem é outra, o seu posicionamento é outro. No impresso, eu tenho tempo para apurar a notícia. Não tem tempo para escrever, né? Porque é pressão na redação. Tem, vai fechar o jornal em 20 minutos. Eu tinha 3 matérias para escrever em 20 minutos e entregava. Porque no dia seguinte o jornal tinha que estar nas bancas. Então, mas tem essa vantagem. Eu tinha tempo de apurar bem uma notícia, então ela saía redondinha. Porque o que eu mais, assim, me incomoda hoje é eu ler uma reportagem, ou assistir uma reportagem e sair dela com perguntas. Então falta informação completa. Eu acho que é pela dinâmica hoje também, né, da rotina dos jornalistas de hoje, por causa dos veículos, internet, rapidez. Tudo muito rápido, né? Pois é, mas eu sinto falta porque acho que informação é tudo, é a principal, né, matéria-prima da nossa profissão. Nessas suas vivências que você teve, né, na política, dentro das rádios, mesmo não sendo diretamente, e na TV, mesmo não sendo uma experiência muito aprofundada, assim, qual foi o impacto mais direto que a reportagem causou na esfera político-social? Sem falsa modéstia, muitas das minhas matérias tiveram influência direta na realidade. Eu lembro uma época, os deputados ganhavam uma verba no início de cada ano legislativo. A gente chamava de verba paletó, auxílio paletó. A gente fazia muita matéria em cima disso, com um tom crítico. E aí eu lembro que teve uma festa da Penha, o Freire lá abriu um abaixo-assinado no meio da missa de encerramento para ir contra o auxílio, para acabar com o auxílio paletó. Isso foi resultado de umas matérias que a gente fez. Entendeu? Então, quando o jornalismo ele realmente é exercido em função do bem social, do bem-estar social, tem uma influência direta. Eu acho que hoje muita gente não tem essa percepção do que poderia fazer, do que poderia mudar. Entendeu? Nelsa, não tem como falar com você sem falar sobre as suas vivências políticas e o seu posicionamento, né? E a gente não precisa ir muito além na nossa pesquisa para saber que você é muito bem posicionada politicamente, que você costuma estar ativa nessas questões sociais. Como você acha que o jornalismo ele pode influenciar na informação política das massas? Ou na ignorância também? Eu acho que é aquilo que eu falei antes, informação. O povo tem que ser bem informado. Eu atuei em política há muitos anos e eu tinha a obrigação de ter fonte da esquerda e da direita. E todo mundo sabia que eu sou da esquerda. Mas eu tinha fonte. Eu tinha fonte de gente. Eu tinha Valci Ferreira, por exemplo, citar um caso. Foi presidente da Assembleia, um homem direitoso ao extremo, mas ele assume ser assim. Ele era minha fonte. Ele, sabe, ele não tinha escrúpulos, porque você é de esquerda, não. Porque jornalismo, na hora que você está atuando como jornalista, na hora que você está exercendo a profissão, você não tem que botar a sua ideologia na matéria. Os fatos mesmo te dão isso. Eu botava exatamente o que aqueles deputados de direita falavam. Eles falavam, não, eu falei isso mesmo. Só que eles falavam coisas que a população não gostava. Então, você sendo honesto com a sua fonte, eu não precisei esquentar a minha matéria com os deputados de direita. Eu não precisava, eles já são assim. Eu tinha que mostrar para o povo como eles são. E mostrava direito. Tanto é que eu continuei tendo eles como fonte. Eles me chamavam de petistas. Eu nunca fui filiada a partido nenhum, até hoje, não sou. Até porque eu quero ter a liberdade de criticar. Profissionalmente, né? Então, eu acho que é isso. É você informando bem, mostrando bem, sem precisar mentir, sem precisar exagerar. É só mostrar a essência do seu entrevistado.
E você acabou de comentar sobre que você colhia conhecimento da esquerda e da direita. Você acha que o jornalista ele tem que entender pelo menos nem seja um mínimo de política? Tem, senão ele é engolido. Quem cobre política, como eu cobri política por muitos anos, ali só tem raposa velha, que, sabe, senador, governador, prefeito, vereador, qualquer um deles, liderança comunitária. Eles têm um objetivo, têm os seus interesses. O meu interesse era notícia. Mas a notícia é verdadeira, porque é muito fácil, né? Você entrevista uma pessoa, a pessoa fala e você não tem senso crítico para saber se aquilo é mentira ou não. Então, sempre duvide. Sempre duvida. Vai apurar, apura bem, apura com outra pessoa, vê o que interessa. Por que ele está me contando isso? Era um tapa, porque o meu telefone não parava de política, na mais da Gazeta, sabe? Aqui no Espírito Santo tem essa coisa, Gazeta. É uma besteira, isso é uma grande besteira. Mas eles têm, então eles queriam muito que a matéria dele saísse na Gazeta, que o discurso deles saísse na Gazeta. Então eu via que tinha muito mais interesse deles do que meu e da população que ia ler aquilo, né, do leitor. Então tem muito isso, você tem que ter muito cuidado, um senso crítico. Hoje eu vejo que muitos repórteres, o que falam com eles acreditam. Sabe? Então, um país não é jornalismo, isso aí é você meramente reproduzir, né, uma fala. Então, Como se fosse um alto-falante, né? Você um recebeu. alto-falante. Mas a nossa função é exatamente saber interpretar para facilitar até para o leitor, para o telespectador, enfim, para quem está na outra ponta, né? Você já até respondeu o que seria a nossa próxima pergunta, que era sobre se você já se sentiu pressionada a reportar certas questões na política e no socioeconômico, né? Muita, toda a vida. Toda a vida. E como você contornava isso? A gente tem que ser política também, entendeu? Eu tinha obrigatoriamente uma página aos domingos para fazer matéria especial de política. Uma página de jornal Standard é coisa pra caramba. Uma página da Gazeta era caríssima. Então, teve político, principalmente deputado, que chegava para mim, Nelson, você sabe quanto custa uma página de domingo da Gazeta? Eu sei. Aí, querendo me comprar, tipo assim, você pode ganhar boa parte desse valor porque você tem um espaço enorme num domingo. Então, isso eu ouvi demais. Assim, querendo me comprar. Aí eu fiz que, sabe, dou uma de doida, não entendia direito, sabe, não respondia, mas pressão direta. Entendi. Muitas vezes, as pessoas, às vezes, tinham noção depois do que falou, pois, ixi, falei o que não devia falar. Aí ligava para a redação, pedindo praticamente a minha cabeça. Já aconteceu também. Porque falou algo que não deveria falar, não, né? Me contou coisa que não devia, ou, tipo assim, se arrepender. E como você vê a relação entre imprensa e democracia nos dias de hoje? Ainda existe espaço para o jornalismo independente e crítico? Olha, eu acho que se você futucar, tem. Eu falei uma coisa ali fora e eu vou repetir aqui. Nós temos uma língua maravilhosa que é o português. Você pode contar, falar, porque as palavras, você tem opções de palavras que você vai jogando a informação, a pessoa nem percebe que você está jogando contra ela. Eu já tive matérias que, por exemplo, na Assembleia também, um determinado presidente da Assembleia, ele era contra a esquerda, ele fazia discurso porque a esquerda se recusava a dar uma cadeira de rodas para o eleitor. Aí ele achava aquilo um absurdo. E a gente falava, não, mas o deputado não tem que fazer isso. Não, tem, é obrigação, deputado, eu quero ganhar mais para dar cadeira de roda. A manchete da minha matéria foi 2 pontos. Deputado, sabe, quer ganhar mais para dar cadeira de roda. Foi uma repercussão horrível para ele, né? E ele chegou para mim e falou, não,
É isso mesmo, é isso que eu acredito. Eu acho que tem que ganhar mesmo, tem que dar cadeira de rodas. Tá vendo? Você jogou a informação na rua, uma informação péssima, do meu ponto de vista, negativa para um político, né? Mostrando que ele é assistencialista. Ele me agradeceu. Então você tem formas, você tem que ter um repertório bom, sabe, de palavras, para jogar a verdade nas ruas. Então, com jeitinho, dá sim. Nelson, a gente está chegando no final da nossa entrevista, passou bem rápido, né? E a gente queria saber, apenas para finalizar a nossa entrevista, qual é o legado e qual é o conselho que você deixa para nós que estamos começando nesse ramo? O meu conselho é o seguinte, vocês vão passar por muitos problemas, muitos infortúnios, mas não desistam, porque é uma das profissões mais belas que eu conheço, que eu acho, que eu acredito. Meu conselho é esse, vocês se dedicarem, leiam bastante, se informem, sabe? Lê tudo que vocês puderem ler. E também não tenham preconceito com aquilo que seja diferente de vocês. Por exemplo, não vou falar com aquele deputado, no caso, se for de política, né? Porque ele é de direita, porque ele é conservador. Não, ouve. Vai para a esquerda, se você tem uma ideologia conservadora, ouve o pessoal da esquerda também. Nós não somos juízes, né? Quem é juiz é quem lê. Deixa para o povo julgar. Então, dou esse conselho. Se informe bem, leiam sempre, leiam os concorrentes, porque nossa maior matéria-prima é a informação. Gostaria de agradecer a professora Marilu, que nos orientou nesse projeto, e também queria agradecer os coordenadores, Pedro Marra e Lúcia Souza. Muito obrigado. Além do agradecimento para a Nelson, que esteve conosco. Foi uma conversa muito engrandecedora. Obrigada. Fiquei muito feliz de voltar à universidade, que é aqui que vivi coisas muito boas aqui, num período muito rico. Eu que agradeço. Muito obrigada.